E sejam bem-vindos aqueles que vão me acompanhar, aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que estão aí para serem edificados. Amém? Então vamos. Abra suas Bíblias lá em Mateus 11. Vos darei descanso. 29. Tomai o vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. 30. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém? Esses aí já estão... É do mesmo jeito, né? É. Amém? Esses versículos aqui, amados, a gente tem como versículos suaves, né? E quando essa convocação de Jesus, quando Jesus ele fala sobre isso, vem para as nossas vidas como alívio, né? Vem como amassageando o nosso coração. Vem como forma de proteção, não é assim que a gente vê? E é assim, claro, né? Mas a gente tem esses versículos como uma segurança total. Opa, é aqui que eu me encontro. Chego até Deus, coloco o meu fardo, coloco o meu jugo, coloco tudo diante dele, as minhas ansiedades e está tudo bem. Não é assim? É assim. Se você for para Deus, você vai fazer tudo isso. Só que esses versículos, eles não são para massagear e nos acomodar. Esses versículos, eles estão aqui como uma convocação para os guerreiros de 2025. Eles não estão somente um versículo para você usá-lo para liberar suas cargas e lhe dar alívio das coisas que ainda irão acontecer ou que já aconteceram no decorrer desse dia. Ou que aconteceu ontem. Ele não está somente para esse ponto, mas ele está para nos ativar para 2025. Então, ele não é uns versículos que vêm nos amassagear. Entende? Não vem para nos deixar acomodados, senão para nos lembrar que existe uma convocação. Ele disse, vinde até mim. Mas aqui também ele não está dizendo que você vai deixar de ter as suas dificuldades, as tribulações. Aqui não está dizendo que muitas águas não vão se balançar, não vão te aterrorizar. Os ventos não vão arrepiar os teus cabelos, os ventos não vão deixar de entrar poeira no teu cabelo, poeira nos teus olhos. Ele não está avisando nada, ele só está dizendo, vinde até mim. Vinde até mim. Ele não é um versículo passivo, de passividade, para eu sentar e me acomodar nele. Mas senão, atenção, eu fui convocada para mim até ele. Sabendo que a segurança é ele em nossas vidas. Amém? E o Senhor, nesse tempo, ele tem nos chamado para um novo nível de batalha. A gente tem ouvido muito aqui sobre o nível de batalha, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e essa guerra, ela não vai cessar. Ela não vai deixar de existir, ela sempre vai existir. E muitos estão com medo da guerra. Ai, parou aqui, Jesus. E muitos estão com medo da guerra. Sabe, amados, logo que eu me converti, eu li esse versículo. Não esse, mas outro versículo que dizia, bem-aventurado aqueles que iriam ser perseguidos, que passariam por grandes tribulações. Tem esses versículos que deixa a pessoa, se for ler, deixa a pessoa aterrorizada, com temor, com medo. Eu li aqueles versículos e eu ficava feliz de ler aqueles versículos. Principalmente quando chegava na parte de baixo que ele diz que a vitória era garantida e que principalmente você teria que dizer que um nível mais elevado. Você ficaria mais forte. E você seria um testemunho tremendo. E isso alegrava muito o meu coração, porque eu acreditava naquilo ali. Porque uma pessoa, quando ela é amostrada, que ela quer sempre estar por cima, ela não quer perder, certo? Então, quando você vê essas coisas, que eu via aqueles versículos, de opa, significa que eu vou ter muito poder, muita autoridade. Eu me via dessa forma. Claro que eu era uma recém-convertida, eu via aquilo ali como uma forma de passar, não passar por cima dos outros, né, mas ser mais. Eu via assim dessa forma e era
Deus até pegou isso e me ativou em algumas áreas da minha vida, porque eu também temia muitas coisas. Então, nós não temos que ter medo da guerra. Mas o que nós vamos aprender hoje, no nosso ensino, ele não é nada mais para nos lembrar que nós estamos em uma guerra. E que nós não podemos voltar do local do qual saímos. E do qual o Senhor tem nos levado. Não é para nós pegarmos essa palavra e dizermos, eu não estou aí, ou eu estou aqui. Não, errei. Eu não estou aí. Mas senão, de repente eu posso ser levado para essa posição. Eu tenho que pegar essa palavra e começar a vigiar por tudo aquilo que nós já recebemos, por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e na nossa igreja, e prestar atenção que o nosso inimigo, ele nos odeia. E ele vai querer de alguma forma nos abalar. Ele vai querer de alguma forma nos tirar daquilo que da posição que Deus nos colocou. De alguma forma ele vai tramar, e ele já tem as suas tramas, ele já tem as suas armas. Ele já tem as suas estratégias para tirar eu e você do nosso posicionamento. Já está tudo armado. A palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse fala, que existe um livro. E esse livro, ele está escrito a minha vida e a tua vida. Certo? A minha história e a tua história. No livro de Deus. Mas também Satanás, ele tem um livro, que está a minha história e a tua história. Entende? Está traçado lá. Só que, essa convocação, quando Jesus diz, a convocação, significa que eu sou responsável pela minha história. Ninguém mais é responsável pela sua história senão você. Você sabe exatamente o quanto Deus já fez na tua vida. Vamos dizer que de ontem para cá, de domingo para cá, vamos dizer. O quanto Deus ele já mudou a tua história. Eu não vou nem dizer de domingo, eu vou dizer do dia 1º, já contando do 2025. O que Deus já fez na tua vida. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o nível de visão que Deus ele já me deu. O meu nível de posicionamento. Só que assim como existe um livro já determinado para a minha história e a tua história, assim também existe um livro contrário para a destruição das nossas vidas. Então, eu e você temos que estar completamente conectados com o céu para que a gente não venha vacilar. Amém? Então, o Senhor, ele tem nos levado, ele tem nos convocado para esse novo nível de batalha. Mas o Senhor, ele vem nos alertar dessa forma. E eu e você, nós temos que estar com ousadia e determinação. Ousadia, por quê? Porque o nosso inimigo, ele vem nos oprimir de alguma forma. Determinação é dizer, eu não vou desistir, doa o que doer. Certo? Bote isso na cabeça de vocês. Ousadia. Declare assim, ousadia e determinação. De novo, ousadia e determinação. É o que eu preciso ter. Porque, amados, não vai ser fácil. Mas também não é impossível. Para o Deus que nós invocamos. Para o Senhor do Senhor que tem nos sustentado. Amém? E nós temos que nos atentar, principalmente nas palavras que são liberadas. Nós precisamos nos atentar ao que sai, vamos dizer, o que saiu do dia 1º até aqui. Nós temos que nos atentar nessa convocação através das palavras que têm sido liberadas para esse novo tempo. Não é as palavras de antigamente, são essas palavras atuais. Agora, desse novo nível que Deus nos levou para novas batalhas. Eu tenho que permitir com que essa vocação ela seja ativada nas nossas vidas. Para quê? Para que eu não venha me perder. E eu vou dizer para você, que você se atente em tudo aquilo que está sendo ministrado e pegue cada uma e desconstrua tudo aquilo que porventura você ainda não desconstruiu da sua estação passada. Você está compreendendo? As palavras que têm sido liberadas ou que vai ser liberada é somente para
nós pegarmos e desconstruir tudo aquilo que eu e você construímos, que não serve para esse novo tempo. Vai ter pessoas, infelizmente isso é comum, que vai duvidar daquilo que Deus está falando, não vai levar a sério, vai brincar novamente. Normal, isso é normal, isso acontece em todos os lugares, porque passa despercebido. Mas eu e você, que estamos aqui, precisamos nos atentar e pegarmos cada palavra e vermos aquilo que está construído ainda da velha estação e destruir, para que verdadeiramente o milagre na sua vida aconteça. E você se torne um homem ou uma mulher, uma criança, um adolescente, ou seja, um ser humano diferente. Porque os tempos que nós estamos vivendo não são tempos fáceis. São tempos horrorosos. São cada coisa que estamos vendo que deixa a gente abismado. E nós precisamos nos atentar para que as vestes que não vêm do Senhor não caia sobre nossas vidas. Amém? Ou misericórdia. Tudo isso que vem é para destruir tudo aquilo que foi construído. Existiu tempos, vou falar do passado, tempos de engano. Fomos muitos roubados. Cada um de nós fomos roubados. Sim ou não? Nós fomos roubados em muitas coisas. O engano, ele se apoderou das nossas vidas. Eu não falo a igreja, se eu estou falando coletivamente, nós como igreja. Eu não falo igreja, instituição, eu falo nós, igreja, nós fomos roubados. O engano, ele se alojou em alguma área das nossas vidas e nós achávamos que nós estávamos vivendo por cima. Mas que, infelizmente, muitas coisas aconteceram em nossas vidas que se perderam. Uma delas foi a falsa paz. Nós vivemos um tempo de uma falsa paz. Eu me acomodei nessa falsa paz. E sabe, amados, quando nós nos acomodamos numa falsa paz, nós somos roubados de todas as formas. Primeiro, que nós não somos uma igreja passiva. Nós não somos uma igreja que está ali naquela mesmice. Nós não somos assim. Estou falando pessoas, não estou falando de igreja, ministério Rema, eu falo nós como igreja. Nós não fomos criados nessa passividade. E um dos enganos foi a falsa paz. E nessa falsa paz, muitas coisas foram roubadas das nossas vidas. Mas o Senhor, Ele é generoso e bom, que Ele tem nos trazido para um tempo diferente. E eu estou relembrando isso, falando sobre isso, para que viemos ficar atento, porque a falsa paz, ela vai existir novamente. Entende? A falsa paz, ela vai querer novamente pegar no teu tornozelo. É tornozelo aqui, né? Querer agarrar o teu cangote de novo. Está tudo bem. Está tudo bem. E quando eu me refiro, está tudo bem, eu não estou me referindo que você não vai ter a paz que Cristo dá. Mas eu estou me referindo que a paz que nós não temos relacionado a muitas áreas das nossas vidas. Que eu vou dizer para você, que aqueles que viveram nesse tempo de paz, viveram mais, eu vou falar o português claro, mais agoniado de que feliz. A agonia, o desespero. E muitas das vezes nós não entendíamos o que estava acontecendo. Por quê? Porque nós não estávamos num posicionamento com ferramentas e vestes do Senhor. Nós estamos vestindo as nossas próprias vestes e nós estamos vivendo a nossa paz. No estilo, eu não quero briga com ninguém. E no nível que eu falo, eu não quero guerra com ninguém, eu estou anulando o poder de Deus na minha vida. Porque aí já não é mais Deus, é eu. Você compreende? Por isso eu estou lembrando que nós precisamos pegar todas as palavras que têm vindo na nossa direção e desconstruir tudo aquilo que construímos no passado. Tudo que foi construído por esse tempo de engano, dizendo que nós estamos vivendo um tempo de paz. E eu louvo a Deus pela essa nova ativação, por esse despertar da leoa. O despertar da leoa, que é a nossa apóstola, nossa águia,
nossa profeta. Então eu louvo a Deus por essa nova ativação na nossa casa. E eu e você não temos que sair desse tempo. Nós precisamos estar nesse tempo. Sabe por quê, amados? Essa falsa paz, o resultado foi que foi roubado as nossas vestes de guerra. A falsa paz, ela foi roubada as nossas vestes de guerra. Foi roubada as nossas armas de guerra. E nos deixou naquele nível passivo. E nos deixou meio que muitos não prevaleceram. Sim ou não? Muitos prevaleceram e muitos não prevaleceram. Por quê? Porque a falsa paz, ela foi tomando conta como vértice. E quando essa falsa paz foi revertida nessa pessoa, ela achava que ela estava vestida, ela já estava nua. Eu vivi isso, amados. Eu não estou falando daquilo que eu não vivi. Eu já vivi essa falsa paz. Onde foi tirado até meu último fio do meu cabelo. Foi roubado. Foi arrancado as minhas armas, as minhas roupas espirituais. Eu fiquei completamente pelada. Pelada da glória de Deus. Pelada de unção. Pelada de alegria. Pelada de felicidade. De comunhão. Você está entendendo? Eu quero que você pense o que você foi roubado. E você pode dizer para mim, pastora, mas eu já resgatei. Mas então fique em alerta. E não permita que o seu inimigo venha roubar novamente. Eu não falo para você a um todo. Mas cada um sabe aquilo que foi roubado. As armas que foram roubadas. E os nossos inimigos, eles armam essas ciladas para que isso aconteça novamente. Para que te tire daquilo do qual o Senhor ele já te posicionou. Então o resultado dessa passividade, dessa paz, foi que roubaram as nossas vestes de guerra e nos vertiram com vestes de mendigos. Eu vou falar o porquê vestes de mendigos. Certo dia eu vinha para minha casa e eu me deparei com uma senhora que sempre anda por aqui. Eu acho que ele é um homem. Mas não foi ele. Esse daí o Senhor já me mostrou domingo. Foi uma outra pessoa. E eu vi essa pessoa encostada bem assim na padaria, mendigando, pedindo, né, com as vestes todas sujas. Era um homem, ele todo sujo, e lá na porta daquela padaria pedindo. E automaticamente sendo rejeitado pelas pessoas, porque é muito chato isso. Não é verdade? Você não pode sentar num local que vem um monte de pessoa para cima de você, sim ou não. É muito chato, é muito difícil isso. Você não pode sentar num local livre que vem um monte de pessoa pedindo de você, não é assim? E aquilo ali me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção. O Senhor disse, existem muitos mendigos na casa de Deus. Eu disse, meu Deus. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo. A igreja, ela tem sido roubada as suas vestes e tem vestido roupas de mendigos. Tem estado exatamente como mendigos. Não estão tendo acesso verdadeiramente a mim, senão implorando a mim. E nós vamos entender mais um pouquinho para frente. Vestes de mendigos. Qual é a arma deles? Qual é a arma dessas pessoas? Né? É o trapo. Né? É o trapo ali. É aquela cara de coitadinho. Nós vamos ver mais isso para frente. O Senhor começou a me falar sobre isso. E muitos de nós passamos por isso. E muitos de nós já está no livro de Satanás para querer novamente que voltemos para lá. Você entende? Por isso eu estou trazendo essa alerta da parte de Deus. Vigie, vaso. Vigie, para que você não seja novamente uma presa. Pastor, eu não passei por isso. Todos nós passamos por alguma área das nossas vidas que mendigamos alguma coisa. E naquele momento, eu comecei a ver, e o Senhor começou a me dar um entendimento daquilo ali, das vestes de mendigo. E no momento que a falsa paz, ela
vem nos assolando, ela vem nos vestindo dessas vestes de mendigo, de trapo. E automaticamente as armas que nós tínhamos em mão como um posicionamento para guerrear contra as trevas ia sendo tirado, ao ponto de nós dizermos: não quero guerra com ninguém, agora eu vou cuidar da minha vida. Você compreende? Então é exatamente isso que Satanás ele fez com muitos de nós. Nos roubou a nossa dignidade. Roubou a paz verdadeira que estava dentro de nós, porque a paz verdadeira era aquela que nos ativava para a guerra. Quando você está muito ali passivo, que você não quer guerra com ninguém, que está sem dificuldade, a apóstola sempre fala sobre isso, cuidado relacionado a isso. Significa que o inimigo está na tua porta, não, ele está no teu couro. Porque é aí que você já não quer mais saber de nada. Eu não passei por isso no ano de 2026, mas eu passei no ano de 2021 para 2022. Completamente. Fui roubada completamente. Ano passado, eu fui roubada em algumas coisas. Eu vou dizer o que eu fui roubado ano passado. Ano passado eu fui roubada. Louvado seja o nome do Senhor pelas novas vestes e o que o Senhor fez na minha vida. Ano passado eu fui roubada porque eu entrei em uma vestimenta de vitimismo. Eu vou mais para frente e vou ler isso para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que você se depare aquilo que você foi roubado e que você precisa colocar anjos para que você não seja roubado ou, de alguma forma, querer roubar algo da sua vida novamente, seja em outro nível. Você está compreendendo? Então, o resultado dessa falsa paz é as vestes de mendigo, armas de mendigo. E como são os mendigos, amados? Não estou discriminando essas pessoas. Estou comparando como as trevas ela assola a vida de um ser humano e como as trevas assola a vida dessas pessoas que não têm sentidos na vida. Porque essas pessoas que estão na rua, elas não têm sentido, elas não têm noção muito das coisas. Elas fazem tudo o que dá na telha delas e o que as trevas induzem a elas fazerem. Sim ou não? Sim. Então, como é que os mendigos, eles são? Eles são coitadinhos, são pidões, são pessoas que vivem pedindo todo o tempo. Elas são vítimas, elas são murmuradoras, elas são agressivas com as coisas certas. Eu vou explicar isso. Elas são coitadinhas. A face dessas pessoas, elas decaem quando elas vejam você para que você dê algo para elas. Elas não te largam enquanto você não ceder. E se você não cedeu, outro vai ceder. Porque tem um coração almático e não compreende. E elas são o quê? Elas são vítimas. Elas são murmuradoras. Naquele momento, se você disser não, elas murmuram. Na hora, elas te espraguejam. Elas falam coisas horríveis. Outra, elas são agressivas com as coisas certas. O que eu quero dizer que elas são agressivas com as coisas certas? Elas são completamente indiferentes. Se eu disser assim, eu vou pegar você, vou dar um banho e vou dar um trabalho para você. Elas, na hora, elas te mandam ir lá para caixa prega, para bem longe. O que eu quero dizer com isso, amados? Que muitos estavam vivendo esse tempo de mendigos dentro da casa de Deus, se humilhando desnecessariamente para Deus, sabendo que Ele é um Deus bondoso e um Deus generoso daqueles que o seguem. Muitas pessoas, elas vestiram essas vestes e estavam na casa de Deus sem os seus resultados. Por quê? Por causa das suas próprias escolhas. E Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados. E como você é assolado por uma paz falsa, você pega, vinde a mim os que estão cansados. Então eu estou cansado e eu vou até o Senhor e está aí o meu cansaço. Então eu pego do Senhor essa passividade, isso aqui, e vou-me embora seguir a minha própria vida.
Por isso que muitos estavam vivendo esse tempo de mendigos na porta de Deus. Muitos estavam vindo para o altar só chorando, chorando, chorando. Só gritando, só clamando, mas resultado nenhum. Por quê? Porque ainda estavam com vestes que o Senhor não a vestiu. Estavam lutando com arma do qual o Senhor não deu, a murmuração. Armas de murmuração, ela é do inferno. A agressividade com as coisas certas, com os princípios de Deus, vem da onde? Do inferno. Então são armas do inferno, não é de Deus. Quais são as armas de Deus? O louvor, a adoração, a gratidão, a humildade. Quais são as armas do Senhor? Quais são as vestes do Senhor? A humildade vindo da parte dEle. Quais são as vestes deles? Quais são aquilo que Ele nos veste? É um posicionamento. Eu posso tudo no meu Senhor, mas cumprindo o quê? Os princípios do Senhor. Eu não pego esse versículo e uso para o meu bem somente, mas senão por uma convocação. Você precisa avançar e você precisa se posicionar. E eu tenho que vigiar aí, amados, para que eu não seja levado de novo para a escravidão. Amém? Eu preciso me atentar. Eu preciso estar completamente no caminho certo, na posição certa, na postura certa. Eu preciso estar ouvindo a voz do Senhor. Eu preciso jogar fora as armas que não funcionam. As armas que não funcionam, amado, são essas armas que Satanás, hora ou outra, quer nos dar. As armas de mendigos, o vitimismo. Eu sou a vítima, eu sou a coitada em tudo. Eu sou a coitada em tudo. Sabe, amados, Deus tratou muitas coisas comigo relacionado a isso. Sobre vestes de mendigo. Uma delas era, a gente sempre usa um ponto fraco das nossas vidas para nos vitimar, para nos fazer de vítimas, né? A gente sempre pega o ponto fraco que a gente tem para usar, para se vitimar. Coitadinha de mim, meu Deus. Ai, sou sozinha. Estou falando de mim agora. Sou sozinha. Coitadinha de mim. Poxa. E uma vez, eu lembro que eu fiz um pedido na igreja. E eu fiquei com tanta vergonha depois daquilo ali. Tanta vergonha, amados, eu fiquei com muita vergonha. Por eu ter pedido, eu acho que foi uma botija de gás. Cara, eu fiquei com tanta vergonha depois. Eu estou me expondo, amados, tá? Não tem um perigo não para mim. E nem vergonha. Mas eu fui pedir um botijão de gás. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas realmente eu estava doente nessa época, né? Muito doente mesmo. Acho que eu não estava trabalhando o meu dente. Eu não sei, era uma coisa assim que eu pedi. Mas depois eu fiquei com uma vergonha. Falei até para o profeta Alessandro, eu disse, nunca mais na minha vida eu vou fazer um negócio desse. Que arrumação é essa? Que leseira é essa? Por acaso eu não tenho força para me trabalhar? Por acaso eu sou alguma coitadinha? Não, vou parar com esse negócio. De jeito nenhum, eu não sou coitada. E eu comecei a trabalhar isso em mim, porque eu fui roubada. Entende? Quando você é roubada, o vitimismo, ele te veste. Eu não estou falando de orgulho, amados. Eu não estou falando de orgulho, tá? Quem é orgulhoso, não pede, morre de fome. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de vestes de coitadinho. Eu me senti ali e eu fiquei com vergonha daquilo. Eu disse, nunca mais eu vou fazer isso. E eu me revesti, entende? Da prosperidade do meu Senhor. Não, aqui não. Isso aqui era um ponto que eu tinha. Eu já tive isso daqui. E eu não vigiei, eu estava caindo de novo nisso. Entende? Vestes de mendigo. Irmão, quer dizer, então, quem pede lá tudo é mendigo? Se você entende dessa forma, então, saia desse vitimismo e saia dessa veste de mendigo. E vá se posicionar. E Deus tratou comigo ali, sabe? Eu disse, nunca mais, meu Deus, e que vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha. E depois eu saí daquilo e me revesti, e nunca mais, irmãos. O nível de prosperidade, ele mudou por causa da minha palavra e do meu posicionamento. Então, o posicionamento de mendigo é uma capa
que Satanás ele coloca em você para te trazer a murmuração, para te trazer a princípios errados para a tua vida e fazer você ficar presa a situações que elas nem existem, mas é você que se coloca. E quando o Senhor me falou isso, que existia muitos mendigos dentro da casa de Deus, estava se referindo a qualquer nível. Tinha pessoas que estavam mendigando a oração, pedindo pelo amor de Deus mesmo. Pelo amor de Deus mesmo, entende? Pelo amor de Deus mesmo. Não usava nem o nome de Jesus, mas pelo amor de Deus, implorando para que Deus fizesse algo. E Deus, Ele está ali todo o tempo conosco, nos revestindo, nos dando. Eu não preciso estar nesse posicionamento de mendigar a presença de Deus, porque Ele me dá o livre acesso, basta eu me posicionar num nível de santidade a Ele, porque Ele é santo, compreende? E às vezes você já vive esse nível de santidade, mas mesmo assim você ainda está com essas vestes de mendigo na porta da igreja. Eu posso entrar? A casa é livre, mas eu estou lá, eu posso entrar? Você está compreendendo, amados? Eu posso entrar? Como eram os mendigos da antiguidade? Ficavam onde? Na porta. Eles eram livres para entrar, mas eles se sentiam nada, umas coisas horrorosas. Mas o Senhor morreu por eles. Mas eles se sentiam por causa das condições dele. Eles viviam naquelas condições. E muitos de nós, já cheios do Espírito Santo, vivemos nessas condições de murmuração, de vitimismo, de não querer cumprir os princípios de Deus. E é aí onde eu tenho que pôr um guarda para que eu não seja pegue aí. Eu preciso, em 2025, velar por todas as palavras que já foram liberadas. Lembra do ato profético aqui? Aquele ato profético, ele é tão real, mediante isso daqui, que eu tenho que velar, que muitos pegaram em várias coisas, porque precisava de várias porções. Eu precisei pegar em um só, que foi em Canaã, porque eu quero ver o meu fruto. Mas tem pessoas que estavam sem fé, mendigando uma fé, tendo que a fé já está ativada em você, mas você estava o quê? Foi roubada a sua fé. Entende? Foi roubado a sua porção apostólica. Foi roubado o profético de você. Foi roubado, o que mais que tinha aí? O óleo de alegria foi roubado. Por quê? Por causa da falsa paz. Por isso, você, Ministério Rema, tem que estar num posicionamento de guerra mesmo. Chegou no culto coletivo, se revista com o poder do Senhor e batalhe. Não fique cabisbaixo, porque senão você vai ser roubado novamente. Porque nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja profética. Não fique com medo de fazer ato profético na sua vida, não. Faça o ato profético. Amados, eu fui tão roubada que eu não tinha coragem de levantar uma bandeira, coisas que eu fazia sempre. Onde eu era usada em muitas coisas proféticas, eu não tinha coragem de levantar, porque eu estava intimidada, nada a ver. Ah, não, porque já estava tão desacostumado do profético, que Satanás só não me levou porque o meu Senhor já me resgatou. Mas é no modo de dizer, amados. Satanás, ele vem e te veste com vestes de mendigos para que você fique cativo. E eu vou dizer uma coisa. No momento que eu vi, no domingo eu vindo para cá, mais uma vez eu vi um outro morador de rua. É um rapaz que sempre anda, eu acho que vocês já viram, sempre anda por ali, que parece uma mulher, mas é um homem, eu acho. Não sei. E ele é baixinho, moreninho. E eu vendo ele ali, eu disse, meu Deus. Aí a pessoa disse bem assim, que vinha comigo, a pessoa disse bem assim, pior que ele anda por todo canto. Eu disse, realmente, existem mendigos dentro da casa de Deus, rodando, sem destino, assim como ele. Veste de mendigo, veste de pessoas que não têm destino, porque essas pessoas elas estão lá fora porque elas não têm sentido na vida. Elas não têm um objetivo, porque um dia quebraram princípios.
Um dia aconteceu alguma coisa com elas, porque elas eram normais. Pessoas no sentido de que já tinham uma vida. Quantos afastados do Senhor não estão na Cracolândia? Quantos? Gente, muita gente que só roda, dando as voltas. Quantos não estão assim dentro da casa de Deus? Quantos estavam, não estão mais? Mas que eu tenho que vigiar para que no ano de 2025 eu não venha novamente estar rodando na casa de Deus, sem destino, sem paradeiro. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Você está me compreendendo? Vigilância total sobre nas áreas que eram baixas, do qual Satanás te roubou. Quantas pessoas elas estão oscilando dentro da casa de Deus? Estavam, vou usar sempre estavam, porque não estão mais. E se tivesse, conserte. Sem destino, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. O que está acontecendo? Não sei. E a gente olha para a pessoa, misericórdia, o que está acontecendo? Não sei. Perdida, gente, a gente perdidos. Se você se depara com uma pessoa dessa que está com essas vértices, né? Você vai perguntar, para onde tu vai? Ela vai te olhar bem assim, ó. Ela vai embora, porque ela não entendeu nada que tu falou. Muitas pessoas estavam assim, amados. Sem destino, o que vai acontecer contigo? Não sei. Deus sabe. Então é hora, amados, de nós colocarmos vigia nesses pontos baixos, para que você não fique rodando em círculo na sua vida. E quando eu falo, amados, casa de Deus, é porque nós somos pessoas espirituais. Mas isso é relacionado a toda a nossa vida. Você como mãe, você como pai, você como filho, você na sua faculdade, no seu trabalho. O destino é o que Deus tem para nós. Entende? Temos que ter um destino, temos que ter uma vida diferente. Porque Ele diz, vinde até mim. Quando Ele fala desse nível de convocação, Ele está dizendo, não vai ser fácil. 2025 não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Se você estiver em mim, eu vou te revestir. Eu vou te capacitar. Eu vou te dar novas armas. Eu vou te dar as palavras certas. Para cada batalha, eu vou te dar uma arma para cada batalha. Mas você tem que estar atenta, você tem que estar revestida de mim. Você não tem que ter medo de estar pedindo de mim, porque você não é mendigo, para estar mendigando. Por favor, faz por mim, faz por mim. Não. Posicionamento, chegue diante de Deus. Deus, Tu és o Deus primeiro, chegue com humildade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade. Nada sobre nós, querido, sobre Ele, na vontade dEle. Chegue diante de Deus e diga, está aqui, Senhor. Eu estou aqui, sou tua filha, sou amada, sou querida. Entende? Eu sou assim. Eu estou com essa debilitação. É? Debilitação? Debilidade. Sabia que eu tinha errado, por isso que eu perguntei. Eu estou com essa debilidade. Eu estou com essa falha. Eu estou fragmentada. Eu estou dessa forma, como um mendigo. Tem misericórdia de mim. Estou sem óleo. Estou sem vinho. Deus, Ele está atento. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Quantos de nós já estávamos tão cansados das guerras passadas? Enfrentando as mesmas guerras, meu Deus, que coisa horrorosa. E coisa triste, só adoecendo o nosso coração. Mas por quê, amados? Porque nos revestimos com vértices velhas, nós nos deixamos ser enganados. Fomos envolvidos numa falsa paz. E por ter sido envolvido por essa falsa paz, vê as vestes de mendigo, de coitadinho, de murmurador, que nada dá certo. Pessoas que só abrem a boca para falar o que não deve. Nunca está bom. Sempre está, meu Deus. E nisso daí, fomos acabando sendo roubados a tudo aquilo que Deus tinha para concretizar no 2024. 2024 para mim foi muito milagre, mas também eu fui roubado um bocado. Mas eu vi muitos milagres de Deus. Mas era para ter visto mais milagre. Era para me ter poupado o milagre. Mas o que aconteceu? A falsa paz me abraçou. E aí, as vestes de mendigo
me investiram e eu fui roubada. As minhas armas elas foram roubadas. E eu não tinha como vencer uma batalha com armas do inimigo, porque é dele mesmo. Compreendeu? Por isso nós precisamos estar atentos e colocar um guarda, porque essas são as vestes do nosso inimigo. E todos nós, amados, todos nós passamos. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. E agora? Olha aqui. Todos nós passamos por algum tipo de perca, amado. Todos nós. Todos nós fomos roubados de alguma forma. Mas chegou o tempo onde o Senhor nos trouxe o refrigério. O refrigério dele, mas o refrigério dele já nos dando a poção exata para vencermos todas as batalhas que virão contra as nossas vidas. O refrigério do Senhor não veio para nos acomodar. Eu não sei você. Eu não sei como é que você está, o seu nível de guerra. Como que você está na sua casa. Se você ainda está naquela mesma oração. Se você ainda está naquela mesma passividade. Bom dia, Espírito Santo. Como o Senhor é lindo, maravilhoso. Se manda para o trabalho. Vem comigo, Espírito Santo. Cai. Coisa linda, maravilha. E sente um arrupiozinho aqui, um arrupiozinho ali. A intimidade com o Espírito Santo é maravilhosa, amados. É maravilhosa a intimidade com o Espírito Santo. Inclusive, eu, falando do Espírito Santo, eu disse para o meu esposo assim, eu disse, Jonas, está na hora de tu ler o Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Quando eu cheguei lá, ele estava com o livro do Benihim, né? Bom Dia Espírito Santo. Eu disse, e aí, Jonas, a experiência com o Espírito Santo? Olha, esse livro é tremendo. Aquele bem, né? É tremendo esse livro. É maravilhoso a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, amados, ele nos ativa para a batalha. Entende? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá as armas exatas para vencermos todos os dias maus. Mas não é aquela oração, bom dia, Espírito Santo, fica comigo, né? Quando a ativação vem, eu não faço nada. De nada adianta nós termos o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo para nos adestrar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele tem que estar conosco, nos ativando todo o tempo, nos dizendo pelo caminho que nós temos que andar, para tomar as decisões certas, para estar num posicionamento diferente, fazendo coisas diferentes. Amém? Eu preciso estar nesse posicionamento para que eu possa verdadeiramente acessar aquilo que o Senhor tem em 2024. E esse ato profético, ele veio muito de Deus para as nossas vidas. Veio muito de Deus esse ato profético. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês receberam porções diferentes. Agora zelem dessas porções. Zelem, peguem as porções que vocês receberam e guardem no coração de vocês. Para que não se perca, para que você não seja roubado. Se você foi ativado, quem pegou o chofar aqui? Alguém veio pegar o chofar aqui? Algum de vocês pegaram o chofar? Pegou? Pegou o chofar. O chofar significa o quê? Entende? Significa que a área da guerra da Cássia estava abaixo. Foi roubado. E ela foi o que? Ativada nisso aí. Entendeu? Ela foi ativada no profético. Então, no momento que o chofar... Porque assim, as armas que foram liberadas, por exemplo, o chofar, ele tem um som. Ele tem um som. Eu não sei se vocês ouvem, é? Ouvem o som do chofar. Eu ouço o som do chofar, mas não é esse som que sai do chofar. Eu ouço a convocação do Senhor. Na madrugada, tem madrugada que eu ouço a convocação do Senhor, isso daí. O vinho, o que é o vinho? Ele é o sangue de Jesus. Para mim, ele é a ativação do sangue de Jesus sobre a minha vida. Tem pessoas que não usufruíam do sangue de Jesus.
Cada porção, zele por ela. Zele para que você vença em 2025. Não permita que você seja revestida com outras vestes, se não for as vestes de autoridade que o Senhor te deu. Amém? Não permita que o seu alívio, a sua humildade, o seu descanso, as suas formas de agir, sejam as que vão prevalecer nesse tempo. Não permita com que isso aconteça na sua vida. Receba esse ensinamento sobre a sua vida hoje. Não permita que a sua humildade ela venha prevalecer. Não permita que o seu descanso venha ser o melhor. Porque a gente sem guerra, amados, nós não somos nada. Eu acabei de crer. Porque 2024 foi esse 2024 que as guerras, elas não eram vencidas. Elas não eram vencidas. A gente chegava coletivamente, não conseguia fluir, porque a gente estava mais embaixo do que em cima. Os céus parecem assim que estavam fechados, que a gente, quanto mais a gente esmurrava mal, os nossos dedos feriam, porque a gente não conseguia acessar uma dimensão, porque havia um bloqueio, tudo porque nós estávamos em uma posição de mendigos, e o Senhor nos fez príncipes e princesas do seu reino, soldados do seu exército, sendo ele o general. E nós não estávamos nesse posicionamento, pelo contrário, estávamos no posicionamento de humildade, da nossa própria humildade falida. Estávamos num posicionamento de alívio. Não quero guerra com ninguém, eu quero é paz. No meu descanso, e aos poucos, nós fomos sendo roubados, enganados. As nossas armas, elas foram tiradas. A gente estava até sem fôlego. E não vem me dizer que você não estava, porque estava. Nós estávamos nesse posicionamento. Por isso eu digo, mantenha anjos em guarda, para guardar a sua vida, guardar a sua casa, guardar a sua família. Tudo se tornou, amado, passivamente. Nós não ouvíamos nem gritos mais de socorro, nem o nosso brado conseguia ser liberado, porque nós estávamos sugados. O que as pessoas daí de fora, qual é o comportamento delas? É um comportamento completamente nada. Essas pessoas, elas são pessoas que têm a sujeira no seu corpo, que é as vestes de mendigo, e as suas armas é aquelas que falei. A quebra de princípio, a murmuração. Era o que estava acontecendo com as nossas vidas. E, infelizmente, nós, por estarmos nessa atmosfera, aconteceram muitas coisas. E chegou um tempo novo. Estamos dentro de um tempo novo. E eu trago isso para você guardar os seus sentidos. Quando eu falo guarda os seus sentidos, significa que você precisa estar ativo em todas as programações dessa casa. Porque senão você não vai resistir. Ano passado eu preguei muito sobre isso e eu vou pregar sempre, porque esse é o meu papel, alertar. Não é denunciar, mas é alertar, é consolidar. Porque um pastor faz isso. Ele pega o seu cajado e ele apacenta. Para dizer, lembra o que passou? Olha, preste atenção. Se eu for até você, eu sou capaz de dizer o que você enfrentou na minha visão ano passado. Por isso eu tenho um respaldo de pregar e falar e dizer, não caia no mesmo erro, não faça. Preste atenção, zele pela unção sobre a sua vida, zele pela presença, porque esse é o meu papel. E como nós vamos vencer, amado, como nós vamos vencer todas as propostas que virão sobre nossas vidas. Porque não é o passado, é o hoje. O que passou, passou. Agora só colhe o resultado, só pague o que tem de pagar. Quem fez muita dívida no ano passado? Pois é. Então, pague tudo. Vá pagando. Vá pagando, só não faça mais. Aí,
para você não fazer mais, você tem que ter um anjo na sua guarda. Eu tenho um anjo. Um anjo ser humano. Digo, não me deixa. Não me deixa. Não me deixa fazer dívida. Eu falo para a profeta Alessandra. Eu digo, Ale, não deixa eu comprar nada, Ale, pelo amor de Deus. Não me... Mas aí o Senhor tratou comigo. Antigamente eu estava dando um recurso para a Alessandra guardar para mim, né? Guarda para mim isso aí, profeta, esse recurso aí que eu não me controlo. Mas esse ano, antes de terminar esse ano, o Senhor me deu um entendimento. O quê? Como é que é? Não. Eu sou posicionada, eu sou uma pessoa que tem objetivo. Passa essa grana toda para o meu. Porque essa grana eu vou administrar ela, porque eu posso fazer isso. Entende? Eu posso me controlar. Eu só vou pagar o que eu devo agora, né? Eu fiz as besteiras no ano passado, então vou ficar tudo de boa. Mas esse ano já vou fazer diferente. Porque é um posicionamento diferente. Nós não estamos mais com vestes de mendigos. E eu quero que você compreenda o que eu estou falando. Pastor, a gente estava todo mundo com veste de mendigo. A gente estava mesmo com veste de mendigo. Porque estava tudo capenga, tudo doido, batendo nas paredes, rodando nessa casa, rodando no trabalho, rodando, tudo doido, com as dívidas, tudo doido. Casamento meio que lá, vamos cá, filho, velho, tudo doido. A vida tudo doido. Estava assim mesmo, estava uma loucura. Uma loucura que a gente não sabia nem de onde vinha tanta loucura. Mas Deus é generoso, porque nós temos uma casa excelente, que tem pais excelentes, que tem homens e mulheres de Deus excelente, que nos direciona para fazermos a vontade de Deus com excelência. Por isso digo que 2025 é diferente para nós. Por isso eu oriento você, guarde a sua vida e não vista mais, não permita mais que Satanás traga essas vestes antigas para a sua vida e traga as armas deles para você guerrear com o próprio inimigo, que é o dono das armas, porque você vai perder. Mas se não, se revista do poder de Deus, como que eu vou vencer isso, amados? Como que eu vou vencer? Como que eu vou vencer? Esses demônios que vêm para querer roubar o meu nome do livro da vida, roubar as minhas bênçãos do livro da vida. Porque é isso que Satanás, esse é o objetivo de Satanás, é pegar o livro da vida, porque ele não encosta, claro, né? Mas é no sentido que, assim como existe um livro no céu, existe um livro no inferno. Ao meu respeito e ao teu respeito. E está lá as promessas, está lá tudo que já foi conquistado na cruz do Calvário, está no meu livro e está no teu livro de destino. E tudo que ele quer é roubar aquelas promessas e colocar lá, essa aqui ela perdeu, pá, otária. Ainda coloca um xingamento, otária, otário, ainda xinga. Entende? É isso que ele faz, esfregar nossa cara na lama. É isso que ele quer, esfregar a cara do ser humano na lama e chegar lá diante de Deus, olha aqui, ó, Deus Todo-Poderoso. Claro que ele não levanta a cabeça para Deus, né? Ele faz assim, ai, Deus poderoso. Se prostra diante de Deus, mas ele vai lá, e como é que Deus ele vai julgar nossas causas? Como que Deus ele vai dizer, ele vai ficar calado porque ele é justo, ele é juiz, ele é justo. Mas aí tem Jesus. Ah, é? Tu pensa que tu já venceu? Peraí, que eu tenho uma arma maior para destruir essas tuas armas. E eu vou dar livramento para esse povo. E eu vou mudar a história desse povo, e 2025 vai ser diferente. Como eu vou vencer, amados? Eu vou estar presente em toda a convocação dessa igreja. Eu vou estar presente em toda a convocação dessa igreja. Em tudo que eu for convocado para estar, eu vou estar aqui. Para as minhas vestes ser completamente equipadas. Cheio de bomba. As minhas vestes já não vai ser resplandecente, vai ser bomba. Quando o inimigo vir querer causar um intento, vai explodir. E ele vai ser dizimado, dissipado, porque eu estou posicionado em guerra. Eu não estou mais passiva. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder, é verdade. Epa, aqui não, meu querido. Cai fora.
Aqui não, porque eu estou vigilante. Eu estou recebendo armas para me detonar Satanás, Cássia. Porque o chofar, ele está sobre a minha vida. E no momento que eu causar, que eu queira sair daqui, o chofar vai gritar no meu ouvido. Epa, lute assim, querida. Não vá para esse lado, não. Está errado. É isso que Deus tem para nossas vidas. Eu vou estar em toda a convocação da igreja. Eu preciso estar em toda a convocação. E assim, amados, chega o tempo da intimidade. É no tempo da intimidade que é o tema desse ano para as nossas vidas. Intimidade. Sexta-feira que vem, Acho que é já sexta-feira que vem, eu acho. Na outra, eu acho, né? Já vai começar os 3 dias, o culto de intimidade. Começa uma nova ativação, um novo tempo em nossas vidas. A convocação que eu me refiro é estar presente em tudo dessa igreja, porque é aí onde eu vou receber as armas para me guerrear com os demônios que vêm querer me roubar de alguma forma. Mas se eu ficar isenta dessa convocação, infelizmente, eu não vou receber nada. Eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou entrar de novo naquele nível de paz e passividade. Aí, não venho para a igreja, aí o que acontece? Um povo alcançou, outro povo está lá, o quê? O que aconteceu? Não sei. Enfim, se perdeu. Aí já causa uma indiferença, já causa uma murmuradão. Só quer ser agora. Só quer ser. Está vendo? O Francisco só quer ser. Agora, só quer ser. Só porque ele está indo para o escudo todo. Não estou dizendo que isso vai acontecer dentro da nossa igreja, não. Eu estou falando que isso é real. Aí um povo avança e outro povo fica lá atrás, porque não ficou atento à convocação. Amanhã tem como é que é? Reunião dinâmica do Laio, né? Qual é os homens que estão indo direitinho? Levanta a mão. Quem está indo direitinho? O Francisco não está indo não, Francisco. Não é possível que lá na tua casa, se tu não for, bomba nele. Né? Homens, é o tempo de vocês, o ano de 2025. É o tempo dos homens, dos laios. Todo gás. Não falte a convocação. Passe a visão para os outros. Exceto o irmão que trabalha um dia sim, um dia não. Mesmo assim, ele vem porque ele já chega de noite, que ele não vai perder a bola. Né? Uma hora eu disse bem assim, o fulano de tal vai para a célula toda vez. Aí ela disse assim, mas também depois vai para a bola, mas ele não perde célula. Não perde, a estratégia de Deus funciona. Entendeu? A estratégia de Deus, ela tem que funcionar. Quem não tem que funcionar é a estratégia do inimigo. É isso aí que você tem que colocar um anjo. Certo? Sábado nós vamos ter a nossa pré-conferência. Né? Do Ministério Chail. Vamos ter aí a nossa conferência maravilhosa. Mulheres, estejam aqui, porque é uma ativação. Domingo agora começa a nova escola de profetas, Kids, e a escola de intercessão no domingo. Aqueles que não fizeram, estejam aqui. E aqueles que querem fazer de novo, estejam aqui, porque tem conteúdo novo. Tem revelação nova. E vamos crescer em intimidade com Deus. Fora isso, não vamos chegar em lugar nenhum. Eu preciso, amados, e com isso eu termino, eu preciso estar presente. Eu preciso remover as vestes de mendigo, as armas de mendigo, e me revertir do poder de Deus e pegar as armas de Deus para avançar. E todos os seus objetivos, mediante a vontade de Deus, serão realizados. Mas eu tenho que estar presente. Amém? E diz aqui, eu vou ler esse versículo aqui, Tiago 4, diz assim, 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele
acolherá todos vocês. Limpai as vossas mãos, e vocês que têm a mente duvidosa pelas paixões, purificai o coração. Só até aqui mesmo. Quando ele diz aqui, ó, vocês que têm a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. No versículo B do versículo 8. Diz o quê? Vocês que têm as mentes divididas pelas paixões. Vocês que têm as mentes divididas pela vontade de Deus e pela sua vontade, procure purificar o seu coração. Procure matar a sua carnalidade, para que você vença nesse tempo. Para que o objetivo de Deus seja real e visível na sua vida. Amém? Então, a convocação, ela é real. E se abre 2025. Amém? Vamos chegar intactos. Vamos ficar atentos em todas as palavras que vão sair desse altar. Essa é a segunda ministração, a terceira ministração do ano de 2025. Fiquem atentos, vigiem, coloque guardas nas suas áreas que possam estar ainda baixas. Não percam foco. Não permita que o vitimismo se aproxime de você, porque você pode todas as coisas. Não permite que a murmuração se chegue perto de você. Não permita. Não deixe com que essas armas assolem a sua vida. E sempre diga, estou em guerra. Eu estou em guerra, mas há um general por mim. E é esse general que me capacita e que me levanta todos os dias. E nós vamos chegar com todos os nossos objetivos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Que o Senhor derrame sobre ti graça. Que a misericórdia sobre ti prevaleça. E que você fique atento com anjos específicos guardando a sua vida de uma forma plena. Que Deus abençoe. Fique de pé.